Vamos falar sobre cálculo de eletrodutos. Cálculo de eletrodutos, nós vamos fazer hoje um exercício referente ao que definir qual é a bitola desses eletrodutos para que eles possam caber e atender, no caso, a NBR 5410, que ela determina uma ocupação de 40% dentro dos circuitos originais. Dado o seguinte circuito, ou melhor, o seguinte exercício, dadas as características do circuito, passando numa tubulação de eletrodutos e considerando as seguintes tabelas, determine qual deverá ser a bitola final, já que a instalação será aparente, sobrepondo a parede, e exposta ao tempo, umidade ao sol, vento e outros. Lembrando também que os cálculos deverão ser baseados na norma de ocupação da NBR 5410, que ela determina justamente aqueles 40%. Então nós temos três circuitos, circuito 1, circuito 2, circuito 3. Circuito 1, 4.000 watts, 220 volts. Circuito 2, 6.100 watts, 220 volts. Circuito 3, 1.200 watts, 127 volts. Outras tabelas são dadas também para que possamos calcular esta seção do eletroduto. É dada uma tabela inicial, que a gente vai trabalhar com eletrodutos leves zincados. Outra tabela, eletrodutos médios, zincados e galvanizados a fogo. E uma terceira tabela que ela vai juntar a informação da seção do cabo de cobre e o diâmetro, já considerando a isolação do mesmo. É feita uma referência para a WG, mas nós não vamos nos ater a essa condição. Por quê? Porque essa aí é em polegadas e hoje utilizamos a referência toda em milímetros quadrados, que são as seções dos cabos, determinada por essa coluna aqui. E aqui nós temos as correntes suportáveis, ou pelo menos entende-se que seriam, vamos usar como referência para a gente colocar após o cálculo dos circuitos. Então nós temos o circuito 1, fizemos uma tabela aqui, resumo. Circuito 1, potência 4.220, circuito 2, 6.100 watts, 220 volts, e circuito 3, 1.200 watts, 127 volts. Na sequência, vamos calcular qual é a corrente que nós vamos precisar. Essa corrente ela é determinada a partir de quê? Se a corrente ela é igual a potência dividido pela tensão. Nós temos uma equação básica que é potência igual a volt vezes ampere, ou seja, tensão vezes corrente. Então, para nós determinarmos qual o valor da corrente, ela vai ser o que? A potência que nos foi fornecido para cada um dos circuitos, dividido pela tensão de alimentação deles. Fazendo, no caso, esta divisão, vamos encontrar para o circuito 1, 18,18 amperes. Para o circuito 2, vamos encontrar 27,73 amperes. E para o circuito 3, vamos encontrar 9,45 amperes. Só recordando, essa corrente ela é calculada baseado na divisão entre a potência e a tensão, no caso de cada um dos circuitos, já determinada. A partir daí, nós vamos chegar a essas conclusões
que para 18,18 amperes nós podemos utilizar um cabo de 2,5 milímetros quadrados como seção. Para o circuito 2, 27,73 amperes, vamos utilizar um cabo de 4 milímetros quadrados. E para o circuito 3, 2,5 milímetros quadrados. Aonde vamos buscar a base de confirmação desses dados? Da seguinte forma: é fornecido na própria norma para cabos de cobre e alumínio, isolação PVC, que é o que nos informa o exercício, temperaturas até 70 graus, considerando como uma referência de temperatura de 30 graus, já que ele vai ficar tipo assim, em alvenaria. Vamos utilizar esta tabela que é fornecida lá na norma 5410. Lembrando que este valor é um valor referencial, mas vamos para todo e qualquer cálculo que a gente vier a utilizar, a gente pode usar normalmente esses valores que são informados. Deve existir, com certeza, alguma divergência quando nós utilizamos para cada um dos fabricantes. Por quê? Porque esses valores todos, eles são valores baseados nos testes de aprovação, ou melhor, os testes de homologação dos cabos. Então lá é colocado tipo assim, o valor suportável para cada um dos fabricantes em função da sua própria construção. Vamos utilizar como referência as instalações B1 e B2. Vamos utilizar também as referências 2 condutores, no caso dos bifásicos ou monofásicos, e 3 condutores para os trifásicos. O que nós vamos também estabelecer? Aqui estão todas as pitolas, ou seja, as seções em milímetros quadrados dos cabos. Então, vamos pegar para cada um dos circuitos, buscar aonde está o meu limite máximo para determinar a bitola para cada um deles. Para o primeiro circuito, nós encontramos 18,18 amperes. Então, temos o quê? Que um cabo de 2,5 milímetros, como está mostrado aí na tabela, ele pode aguentar até 24 amperes. Deixar bem claro o seguinte: para este exercício não nos foi estabelecido nenhum fator de correção, de agrupamento. Então nós não vamos, para este exercício, trabalhar com este critério. Ou melhor, com esta, tipo assim, o que consta lá na norma, que são duas tabelas, uma para temperatura e outra para acúmulo de circuitos, que nós não vamos utilizar ela como referência. Porém, em outros exercícios já fizemos e demonstramos essa necessidade de considerar. Voltando então, circuito 1, 18,18 amperes, o cabo de 2,5 milímetros, ele seria o cabo a ser escolhido. Por quê? Porque ele aguenta até 24 amperes, como demonstrado aí na tabela, para 2 condutores. Certo? 2 condutores, ele vai exatamente ser o cabo que nós vamos escolher, que vai ser o de 2,5 milímetros para o circuito 1. O circuito 2, o cálculo determina que nós precisaríamos de 27,73 amperes. Então, utilizando a mesma coluna em relação à instalação, que seria a instalação B1, utilizando também a referência de quantidade de amperes determinado para aquela bitola, chegamos que 32 amperes está maior do que o 27,73, e nós atenderíamos que cabo, que bitola de cabo? 4 milímetros quadrados para o circuito 2. Então, confirmado o que nós estamos para a nossa escolha.
Para o circuito 3, nós temos uma ampacidade, uma amperagem. Ampacidade é um termo tipo assim, profissional. Nós temos de 9,45 amperes. 9,45 amperes, baseado na mesma coluna de instalação B1, utilizando dois condutores assim carregados, nós vamos encontrar um valor mais próximo, superior, seria 11 amperes. Então, nós temos condições de usar cabos de 0,75 milímetros quadrados. Porém, nós temos que atender também o que me solicita a norma, que é o que? Utilizar o dimensionamento por seção mínima. Por seção mínima, entende-se que, por este critério, devemos usar para alimentação, ou seja, para força, cabos de, no mínimo, com a bitola de 2,5 milímetros quadrados. Então, para o circuito 3, onde temos uma corrente de 9,45, vamos utilizar um cabo de 2,5 milímetros quadrados. Então, significa o quê? Que esta obrigatoriedade, certo, nos joga para um outro tipo de referência que vai, com certeza, alterar a bitola, no caso, melhor, a seção com o isolamento, com a isolação deste cabo, na hora de considerarmos os cabos totais que vão caber dentro daquele eletroduto. Como foi apresentado anteriormente, tem uma tabela que nos determina, que nos mostra que para cada uma das seções descritas nós temos um diâmetro. Esse diâmetro do cabo já considerando a isolação. Então, cabos até 2,5, 24 amperes, nós temos um diâmetro de 1,78 milímetros. Para cabos, no caso, aplicado para o circuito 1 e para o circuito 3. No caso do circuito 2, ele vai utilizar esta outra referência de cabos de 32 amperes, cabos de 2,26 milímetros em termos de diâmetro da seção. Utilizando esta referência, vai ficar deste jeito. Circuito 1, vamos usar 220 volts, fase terra, 3 cabos de 2,5 milímetros quadrados, quantidade vezes o diâmetro, 3 vezes 1,78, como informa na tabela anterior, acima. Teremos um total, em termos de milímetros, ou seja, de diâmetros, vamos considerar agora como se fosse todo um corpo só, certo? Como se estivessem todos unificados para calcular, tipo assim, qual é a área da seção que vai ocupar. Então, temos, neste momento, para o circuito 1, 5,34 milímetros, que vai ser o quê? Justamente os 3 cabos de fase e terra que nós estabelecemos. No caso do circuito 2, também alimentação em 220, fase e terra, 3 cabos de 4 milímetros, equivale ao quê? A ter 3 vezes 2,26 milímetros para cada um dos cabos, tendo no total de 6,78 milímetros como um diâmetro unificado dos 3 cabos. Para o circuito 3, por uma obrigatoriedade da própria norma 5410, vamos também utilizar 3 cabos de 2,5. Então, 3 cabos de 2,5 seria 3 vezes 1,78 milímetros. Temos também mais 5,34 milímetros de um diâmetro, considerando os 3 cabos.
Este total vai me dar exatamente 17,46 milímetros, como se fosse uma seção única. Desta forma eu consigo saber qual é o que? Saber qual é a área que ela vai ocupar esses 17,46 milímetros. Como fazer? Vou utilizar a seguinte equação. A área dos condutores ela vai ser igual a π multiplicado pelo diâmetro ao quadrado dividido por 4. Π, diâmetro ao quadrado dos cabos, que é justamente o meu 17,46, dividido por 4. Substituindo na fórmula, π vezes 17,46 ao quadrado dividido por 4. Vou encontrar uma área total de ocupação dos condutores de 239,43 agora milímetros quadrados. Esta é a área que deve ocupar o eletroduto, no mínimo 40% dele. Como ilustração, entende-se que aquela área calculada ela vai ocupar exatamente esta relação quando se considera a seção do eletroduto. Os condutores vão ocupar esses 40% da seção do eletroduto. Lembrando que nós temos um diâmetro externo do eletroduto, temos um diâmetro interno deste eletroduto. Diâmetro externo menos o diâmetro interno vai ser justamente esta espessura da parede do eletroduto. Isso é dado pelas mesmas fórmulas. No caso agora interno do eletroduto, vai ser π vezes o diâmetro interno dele dividido por 4. E aqui na próxima equação, vamos pegar esta mesma fórmula, π vezes diâmetro interno ao quadrado dividido por 4, e vamos fazer o que? Tirar o meu 40%, que é justamente multiplicar por 0,4, 0,4, como mostra aí a equação. Temos então o que? Uma fórmula agora que vai nos dar exatamente esta relação. Diâmetro externo, ele vai ser igual ao diâmetro interno ao quadrado, certo? Menos o diâmetro interno ao quadrado. Por que utilizei essa fórmula? Porque nos foi fornecido uma tabela de eletrodutos médios, zincado leve e zincado pesado. Porém, tem um detalhe. Lá no enunciado fala que esta tubulação vai ficar ao tempo, ela vai ficar exposta ao tempo. Então, toda vez que ele solicitar esta condição, nós teremos que fazer um tratamento nesta chapa do eletroduto, que nós chamamos de galvanização a fogo. Isso protege o eletroduto contra o que? Ferrugem, certo? Fazer decapar. Qual a outra solução que podemos dar? Além da condição, tipo assim, de galvanizado. Pode ser usado o leve? Sim, até pode. Porém, nós vamos ter que fazer o quê? Pintar esse eletroduto. Então, ao tempo, exposto ao tempo, sujeito a uma oxidação, a forma de a gente interromper essa condição, qual seria? Ou a gente faz uma pintura específica de cada um dos eletrodutos, ou nós temos que fazer o quê?
pegar e fazer esse tratamento galvanizado. Então, a seção do eletroduto vai ser justamente essa diferença do externo menos o interno. Por que considerar duas vezes a parede? Porque nós temos paredes dos dois lados. Tá? Fazendo esses cálculos, vamos encontrar o seguinte: a área interna do eletroduto vai ser, considerando no caso o ensaio de 1 polegada, 1 e 1/4 e 2 polegadas, entende-se justamente, primeiro, a área interna do eletroduto vai ser o cálculo direto utilizando essa equação. E essa segunda área que nós estamos demonstrando aqui, ela vai ser exatamente os 40% que eu vou precisar de utilização, de ocupação de cada um deles. Aqui eu tenho o meu total e aqui eu tenho os meus 40% de ocupação. Lembrando que nós temos uma ocupação hoje dos cabos. O que eu vou fazer? Se por um acaso este valor que eu determinei aqui nesta minha segunda linha estiver maior do que o valor de ocupação dos cabos, significa que o eletroduto escolhido ele atende justamente a minha especificação definida na norma 5410. Posso usar mais alguns critérios. Se a gente der uma verificada, o meu 40% ele vai atender com um eletroduto de 1 polegada e 1/4. No caso de 2 polegadas, teremos uma boa folga, tá? Posso usar critérios. Que critérios eu posso utilizar? Numa primeira opção, utilizar o que? Diâmetro do eletroduto igual a 1 e 1/4, atendendo à condição atual. Porém, posso também utilizar eletrodutos maiores, já pensando justamente na quantidade ou na possível quantidade de cabos de uma ampliação, onde eu posso utilizar o mesmo eletroduto. Então, essas seriam as duas opções que vão me garantir justamente a minha plena utilização do eletroduto. Com isso daí, nós concluímos o exercício.